Para quem não conhece, o Agile Trends é um festival de nível nacional e é um dos maiores festivais relacionados à agilidade. Dentro desse festival tem uma troca de informações ali, várias palestras, pessoas muito renomadas, mas tem um momento que é a da premiação. E esse momento da premiação, ele divide em vários tópicos, vários níveis de empresa. Tem uma premiação exclusiva para órgãos do governo, órgãos públicos. E é bacana que esse ano o Ministério do Planejamento e Orçamento recebeu uma premiação. Quando a gente fala sobre agilidade, eu acho que é um mundo corporativo que a gente está acostumado, né, a ouvir sobre, ou a trabalhar, a ter mais conhecimento, né, aprofundamento. A gente fala sobre agilidade para empresas públicas, para empresas privadas, perdão. E aí é legal, eu achei bacana essa notícia, por quê? Porque os órgãos públicos também operam com agilidade. E olha só que legal, o Ministério Público Orçamental foi um dos premiados na categoria de agilidade, especialistas e inovação para 2025. Como que a gente vincula isso com o nosso mundo atual? Toda parte, todo momento que a gente fala, né, tudo que a gente traz sobre agilidade e gestão, a gente pensa em pedacinhos, em pílulas sendo implementadas. O que isso quer dizer? Quando uma empresa tenta implementar inovação, e aí a gente fala sobre um contexto de transformação digital, a gente pensa que vai ser chegar nessa empresa, né, um Scrum Master, um Agile Coach, algum especialista, entra para a empresa, monta todo um time, um esquema, uma estrutura, segue o guide, segue um padrão de uma metodologia, seja ela do Scrum, do Lean, do Kanban, e implementa. Mas a realidade não é essa. Tanto que é difícil a gente mudar uma rotina, a gente mudar uma estrutura que muito se fala de estar funcionando assim, né? Isso é algo que me incomoda muito. Das vezes que eu passei, né, por todas as empresas que eu passei e eu fui contratada para essa transformação, até hoje em consultorias, né? Algumas empresas me contratam, pessoas, times me contratam para passar essa mentoria de como estruturar. A gente tem que conhecer o contexto do ambiente, o contexto das pessoas, e toda mudança dói, toda mudança incomoda. Mas o tópico central hoje desse nosso bate-papo nem é o quão difícil é começar a mudança. Não é esse o ponto. É que se a mudança, quando aplicada, e ela não estruturada, e não embasada num tempo, numa linha do tempo, numa cronologia que a gente sabe que não são 2 meses, não são 3 meses, não são 6 meses. Muitas vezes leva mais de 1 ano para ter resultado. A gente nunca vai chegar nesse contexto de maturidade que levou à premiação do Ministério do Planejamento. E olha só que bacana, eu trouxe uma notícia para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, trocando a página aqui. Inclusive, gente, esse canal aqui do Scrum Master Toolbox tem um podcast, eles têm um canal no YouTube também. Estou fazendo propaganda de outro canal aqui, mas a ideia desse quadro, né, é compartilhar conhecimento e várias notícias ao redor do mundo. Eu gostei muito dessa matéria aqui da Renê, porque ela trata a transformação digital, e hoje a gente está focando na agilidade, como um contexto de dificuldade de implementação, mas esse ponto aqui do The Hidden Cost, que muito pouco se fala. O que isso significa? Quando a gente tem uma transformação e a gente passa para essa implementação a ponto de querer melhorar o fluxo da empresa, seja ela de desenvolvimento de software ou de qualquer outro tipo, de qualquer outra torre, né, a empresa, você pensa na estrutura, como que isso vai funcionar, como que você vai implementar. Gente, e muitas vezes você se depara com alguns percalços, com algumas estratégias não arquitetadas, com um sponsor que não está na mesma linha ali, ele não te patrocina a ponto de você ter realmente a decisão de fazer o que é necessário para obter aquele resultado. E pouco se fala sobre esse tema aqui, que é o The Hidden Cost.
Se você chega numa organização para implementar uma melhoria, a gente tem que considerar um tempo, uma janela para que isso comece a refletir, né? Como eu falei há minutos atrás, não são 2 meses, não são 3 meses, tudo isso leva um tempo. O que esse tempo contempla? Não só o conhecimento de quem está implementando, talvez o nível de maturidade da empresa e do time com o qual você vai trabalhar, mas você ter uma jornada de confiança das pessoas, né? Você está chegando para mudar a rotina, para mudar tudo que funcionava. Se você não tem um patrocínio das pessoas, da gestão acima de você, se você não tem um comprometimento das pessoas com as quais você está tratando e modelando e inserindo e mentorando, e isso leva um tempo, porque as pessoas muitas vezes não te conhecem, você chegou novo na empresa, você está bagunçando tudo a rotina que eles achavam que estava tudo ok. O que acontece? Se você não tem essa troca, se você não tem essa afinidade com as pessoas que estão caminhando com você nessa transformação, não vai funcionar. O momento que você está implementando e você está caminhando e as coisas estão engrenando, e aí tudo muda, vamos pensar no seguinte cenário. Você começou e está fluindo, tem ali uns 6 meses, as pessoas dos times envolvidos estão super comprando ali a sua ideia, comprometidos, querem mudar porque estão vendo o resultado, né, ao longo do tempo, mas aí muda a liderança. Quando isso acontece, muitas vezes, tem todo um replanejamento e uma reestrutura. As pessoas que assumem papéis de liderança, muitas vezes, elas trazem de outra organização vícios, vieses, ou acham, né, passaram por algum momento, ou experiências de que agilidade, essa transformação, todo esse processo, na verdade é um monte de xalalá e nada funciona, tudo fica cansativo, e aí que o problema mora. Tudo que foi feito, tudo que foi investido, todo o tempo, e não só tempo, mas como o custo, pessoas custam, né? As pessoas, elas detêm um orçamento da empresa. Então, tudo que foi feito pode ir por água abaixo.